6 motivos pelos quais você não emagrece com jejum. Muitas vezes você faz jejum e o jejum não está funcionando para o seu corpo. Quanto maior sua resistência insulínica, maior o intervalo que você tem que fazer. Você está fazendo intervalos curtos para o estado do seu corpo. Quer dizer que você tem que fazer logo 5 dias de jejum? Não. Mas você saiba que isso vai demorar, porque você vai ter que condicionar seu corpo. E aí, só quando você chegar no nível de jejum que vai fazer os seus níveis de insulina começarem a baixar, aí você começa a emagrecer. Não relacionado com o tempo, mas relacionado com o que você come na janela da alimentação. Dependendo dos alimentos que você coma na janela de alimentação, isso pode influenciar com o seu resultado no jejum. Então, comer alimentos com alto índice glicêmico vão disparar a sua insulina. Quando você entra em jejum, sua insulina está lá no teto. E aí você demora mais para baixar essa insulina. Comer muitos alimentos inflamatórios, eles inflamam o seu corpo e aí seu corpo não consegue emagrecer. Você não dá o mecanismo chamado mecanismo de hormese. Você não deve estressar muito o seu corpo, mas o jejum tem que ser um pequeno estresse. Se você já está tão habituado com jejum 16 horas de prova pequeno almoço, etc., e não sai daquilo, fica naquela rotina, o jejum pode entrar num platô. Então é saber que você não pode também deixar o seu corpo numa rotina. Estressar demais está errado, estressar pouco também. Todos os mecanismos que estressem muito o seu corpo, por exemplo, se o seu corpo estiver inflamado, não estiver dormindo bem, essas coisas todas vão fazer um estado no seu corpo chamado resistência cortisólica. Seu corpo começa a ficar resistente ao cortisol e aí o jejum também não acontece, porque aí o seu corpo está sempre no estado de hiperglicemia. A hiperglicemia libera insulina e a insulina não deixa você emagrecer. Então, um corpo com excesso de estresse também não funciona. Se você tiver com toxinas no seu corpo que vão interferir com a sua função tiroidiana principalmente, isto também é um motivo pelo qual você pode não estar emagrecendo no jejum como a maioria das pessoas, da sua amiga que está fazendo igual. Por isso que, se você tem um corpo intoxicado, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar o seu corpo, para todo o seu organismo funcionar melhor, porque não adianta você ter os seus hormônios contrarreguladores ativados, mas os seus receptores bloqueados. Então, lembrar, se o jejum não estiver funcionando, lembra dessas coisas todas que eu falei, né? A rotina, a alimentação fora do jejum, errada, o intervalo do jejum, o estresse que o seu corpo esteja sofrendo, se existe inflamação no seu corpo, algum processo inflamatório, e aí são os comedores de óleos vegetais, e a detoxicação. Se o seu corpo está intoxicado, você tem que detoxicar o seu corpo.